Graça e paz, queridos irmãos, que alegria estarmos aqui novamente para buscar a Deus, para estudar a palavra, para poder sentir a presença de Deus. E apesar de estarmos distantes ainda nesse isolamento, nós estamos aí entrando na sua casa com a palavra de Deus e eu queria te agradecer porque eu sei que você está abrindo a sua casa para nos receber. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente e também matar um pouco essa saudade, né? Verdade. Como eu sempre digo todo domingo, é uma alegria e uma honra estar aí dentro da sua casa, né? E eu queria abrir esse culto lendo um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, onde Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amém. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Jesus aqui nos ensina o jeito correto de demonstrarmos o amor por ele. Não basta dizermos que amamos Jesus, que somos cristãos, que temos essa ou aquela religião. Aqui ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, esses aqui, olha, que estão aqui nessa palavra, que tem é que os conhece e que os guarda é que vive de acordo com eles. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não adianta dizer que ama Jesus, né, de palavra, sem demonstrar com as suas atitudes. E ele diz, e esse será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é a manifestação dele que nós queremos nesta tarde, nesta noite aí na sua casa, em cada família que nos assiste, cada um que vai ver esse culto depois, é essa manifestação desse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus que está além de todas as circunstâncias, de todos os problemas, de todas as inquietações. E é Ele que nós vamos agora orar, a Ele vamos orar, a presença dEle vamos buscar agora, porque a palavra dEle diz que onde 2 ou mais se reúnem em nome dEle, Ele estaria ali. Amém. Então eu gostaria de te convidar, feche os seus olhos, onde você estiver agora, e ore comigo essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um que está agora conosco, assistindo este culto, ouvindo esta palavra. Que o Teu Espírito Santo venha agora de uma maneira poderosa sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra. Que o Senhor fale conosco neste culto, neste louvor que teremos agora. Que a Tua presença seja real no nosso meio. Eu entrego a Ti, Pai, este culto e coloco, Senhor, a palavra que teremos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos louvar o nosso Deus de todo o nosso coração, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. É verdade. Boa noite, que você esteja agora se preparando por esse momento tão especial, um momento de buscarmos a Deus, de adorarmos a Deus. Mas antes disso eu queria ler uma palavra que está lá na primeira carta de João, no capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E hoje, com certeza, se nós pedirmos para que Deus toque no nosso coração, através da adoração, através desse momento de pregação da palavra, de uma mensagem maravilhosa que os nossos pastores vão trazer a vocês, a cada um de nós, nós temos a certeza que esse pedido Deus ouvirá, porque é a vontade de Deus. Que você possa, nesse momento, dizer assim: Senhor Jesus, preparado está o meu coração para buscar ao Senhor. E eu tenho certeza que conforme essa palavra, o Senhor ouvirá e concederá
aquilo que estamos pedindo. Amém. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus, Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande,
Que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma. Que amor tão grande. Que amor tão grande. Que grande amor. Meu Deus, o que era e há de vir, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. Graça e paz, queridos irmãos. É um prazer muito grande estar aqui para poder ministrar a palavra de Deus para você na sua casa, apesar de estarmos nessa quarentena, mas eu creio que está acabando. De qualquer maneira, Deus tem falado no nosso coração e o tema da mensagem de hoje é querer mais de Deus. E eu queria começar lendo Filipenses 2,13, um texto que eu gosto muito, que ele diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então surge aqui uma pergunta: o que você quer de Deus? O que você quer de Deus? O texto fala que Deus opera em nós o querer e o realizar. Ele influencia nas nossas vontades, desejos, e também Ele participa das realizações da nossa vida. Nos ajuda a realizar, concretizar nossos sonhos. Então essa palavra é muito importante para você, porque muitas vezes Jesus chegou para pessoas e perguntou: o que queres que eu te faça? E eu lembro bem quando eu estava fazendo um MBA em gestão de empresas, que uma vez perguntaram, um professor perguntou para os alunos: se você pegasse um elevador do prédio da sua empresa com o presidente, um encontro inédito, casual, você entrou no elevador, está lá o presidente, entrou, só você e ele, e vão subir até o último andar, o que você falaria para ele? E eu fiquei muito tempo pensando isso, porque às vezes a gente tem uma grande oportunidade, às vezes a gente tem um grande Deus e a gente não tem preparado o que falar, a gente não tem organizado quais são os nossos sonhos, nossos desejos. E de repente, se Jesus aparecesse para você hoje e perguntasse: que queres que eu te faça? Talvez você não saberia o que dizer, não é verdade? E aqui o texto fala que Deus opera em nós o querer e o realizar segundo sua boa vontade. Nunca para nos prejudicar, nunca para atrapalhar a sua vida, nem frustrar seus sonhos. Deus trabalha segundo sua boa vontade para te dar o melhor, para te ajudar a conquistar mais, a crescer, a fazer o melhor na sua vida, a ir além dos limites. E aqui eu queria fazer então essa pergunta: o que você quer de Deus? Desde o nascimento, nós somos impulsionados pela vontade, pelo querer.
Então o bebê, quando quer mamar, ele chora. Tem até um ditado antigo que diz: quem não chora, não mama, não é? E ele mama até ficar satisfeito. E de todas as nossas habilidades, desde o nascimento, talvez a capacidade de querer seja a mais poderosa. Porque ela nos move para realizar coisas. Quando você quer algo, se você quer realmente algo, e você dedica toda a sua energia, toda a sua capacidade para conseguir aquilo, ninguém segura você. Paulo chega ao ponto de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Também está em Filipenses, capítulo 3, verso 13. Tudo posso, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando nós temos essa capacidade poderosa de querer, a pessoa que quer, ela se move, ela realiza. A pessoa que não quer, ela não faz. Ela pode ser o melhor cantor, o melhor músico, o melhor engenheiro, o melhor cozinheira, o melhor professor. Se a pessoa não quiser, ela não faz. E Jesus ainda disse numa parábola sobre talentos. E ele disse de uma pessoa que recebeu talentos e enterrou os seus talentos, porque não quis usá-los. Então veja que o seu querer, ele pode te mover, como Paulo disse, a poder fazer todas as coisas, como também o seu querer pode levar você a enterrar talentos e as bênçãos que poderiam vir daqueles talentos, tanto para você quanto para as pessoas. Porque às vezes não fazemos e a nossa omissão também é um pecado. Bom, então surgem algumas questões. O que você quer? Primeira, as coisas que você quer estão alinhadas com seus sonhos e necessidades? Isso é uma pergunta importante, porque às vezes você quer uma coisa, mas que no final não vai realizar seus sonhos, não vai adiantar. Outra questão, podemos querer mais? Não é ganância, não é inveja? Podemos querer mais de Deus? Podemos ser pessoas que desejam querer mais? Então vamos conversar sobre isso, porque esse é o tema, querer mais de Deus, não é? Então a primeira questão é a seguinte: o que nos leva a querer? Porque você pode dizer para mim: olha, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu ia dizer para Jesus. Tá tudo bem, talvez eu pedisse alguma coisa para minha filha, ou talvez eu pedisse alguma coisa para minha mãe. Veja, a primeira coisa que nos leva a querer é muito legal, que eu vou te falar agora. Várias coisas levam você a despertar sua vontade, seu desejo, o seu querer. A primeira coisa que desperta o seu querer são os desejos do nosso coração. Em Salmos 21, verso 2, a Bíblia diz assim: concedeste-lhe o desejo do seu coração e não lhe negaste a petição dos seus lábios. Deus está ligado nos desejos do seu coração. O Salmo 37,4 fala: agrada-te o Senhor, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Jesus falou mais de uma vez, mas no sermão mais importante: pedi e dar-se-vos-á. Então veja, Deus está muito conectado com os seus sonhos. Muitíssimo. Ele tem todo o interesse, empenho e vontade, como diz o texto que lemos em Filipenses, segundo sua boa vontade. Deus influencia você no querer e no realizar, para te ajudar a conquistar os seus sonhos. Então os desejos do nosso coração, eles nos movem a realizar coisas. Alguns desses desejos são natos, ok? Por exemplo, a criança que nasce e cresce desde pequenininha fala: eu quero ser professora de história. A minha filha foi assim. Desde pequena falava que queria ser professora de história, queria estudar história, apaixonada com história. Tem pessoas que desde pequena falam: eu quero ser mecânico, e vai virar um grande engenheiro e fazer todo o seu trabalho voltado para a mecânica. Então veja, algumas coisas são natas.
Ou aquele menino que desde menino, pequenininho, corre pela casa, vai para a escola, corre na escola, vai para o clube, corre no clube. Aquele menininho que sempre foi apaixonado por correr. E se você quiser ver um bom filme, né, vai a dica aí, aproveitando que a minha filha sempre dá as dicas de cinema, né? Um filme chamado Carruagens de Fogo. É tremendo, uma história real de um homem, um pastor, pregador do evangelho, que corria nas Olimpíadas. Desde pequeno, a paixão dele era correr. E ele tinha uma particularidade, né, que nunca foi visto depois em outra pessoa. Quando ele corria, ele erguia os olhos para o céu e ele dava um sorriso como se ele estivesse em êxtase, como se ele estivesse com a maior alegria da vida dele, de encontrar com Deus e poder correr. Então veja, alguns desejos são natos e levam a pessoa a conquistar coisas. Outros desejos não são natos. São desejos que você adquire ao longo da vida, que você de repente conhece uma coisa, gosta daquilo e começa a dedicar a sua vida naquilo. Não é verdade? Muito bem. Segunda coisa que faz você querer, que desperta o seu querer, é a nossa vocação, os nossos dons e talentos. A segunda coisa é isso, né? Você tem dons e talentos que Deus te deu. Você tem uma vocação. Deus não te deu dons e talentos para jogar fora, para enterrar. Ele te deu esses dons e talentos para ajudar você a cumprir sua missão, a realizar os seus sonhos, a ser uma pessoa que vai fazer algo bom nesse mundo, fazer o mundo melhor. Romanos 11:29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Veja, quando Deus coloca um dom numa pessoa, Ele não tira. São irrevogáveis. Deus deu dons e talentos e te deu uma vocação. É aquilo que você sente do coração, que você gosta de fazer e você gostaria de investir a sua vida naquilo, ou parte da sua vida naquilo, né? E é muito bacana quando uma pessoa encontra a sua vocação, né? Falei da minha filha, mas eu queria falar agora da minha esposa, né? A Alessandra, ela conseguiu encontrar a vocação dela. Ela adora crianças e ela é da área de saúde. Ela adora cuidar das pessoas, produzir saúde. Então, quando ela fez odontologia, odontopediatria, ela se realizou. Se você se deixar, ela fica o dia inteiro no consultório, porque é um prazer para ela, é uma alegria, ela se realiza. Então é muito bacana quando você consegue unir seus dons e talentos aos seus sonhos e consegue encontrar sua vocação, consegue encontrar aquilo que te faz feliz e você faz muito bem, melhor do que os outros, e que você se realiza fazendo aquilo, ok? Terceira coisa que faz você querer, que desperta sua vontade de querer fazer algo, são as nossas necessidades. Existe um famoso estudo de um homem chamado Abraham Maslow, da década de 60, final dos anos 60, chamada Pirâmide das Necessidades, ou Pirâmide de Maslow, onde ele descobriu em estudos que muitas pessoas são motivadas pela sua necessidade. Às vezes a pessoa não tem interesse de trabalhar, não tem interesse de fazer nada, mas quando bate uma necessidade, eu já vi isso, o jovem não queria nada com nada, encostado, preguiçoso, de repente casou, nasceu um filho, virou outra pessoa. O rapaz virou um leão para trabalhar, para ganhar dinheiro, para a prosperidade da família, para cuidar da casa, virou um leão. Então veja, o que aconteceu nele? O que despertou o querer? A necessidade. Marcos 10, verso 51, diz assim, Marcos 10, 51. Perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, mestre, que eu veja. Uma necessidade. Ele podia ter pedido tantas coisas, olha, eu quero que o senhor me dê dinheiro, eu quero que o senhor me ajude a ter uma casa, né? Podia pedir o que quisesse. Ele falou, a minha necessidade, que me levou a vir aqui gritando, chamando pelo seu nome, fazendo esse escândalo na rua para toda a multidão, é que eu preciso ver. Eu preciso ver.
Então, quando você chega diante de Deus com essa necessidade, isso te move. Na Bíblia temos uma história muito bonita de Ana, não é? Que ela queria ter um filho. E isso levou a buscar a Deus tão intensamente, a chorar e interceder e orar no templo tão intensamente, que Deus falou através do sacerdote e disse a ela: vai, que Deus te concedeu a tua bênção, a tua petição. Que coisa linda, né? A pessoa que se move por uma necessidade, que deixa aquela necessidade tomar prioridade na sua vida e busca com toda a força, com toda a garra, conquistar esse sonho, não é? Há pessoas então que se movem não por oportunidades, mas por necessidades. Quarta coisa que nos faz querer são as nossas ocupações. Em Eclesiastes 5, verso 3, na primeira parte, diz assim: porque das muitas ocupações vêm os sonhos. E isso é muito fácil de você entender. Talvez nunca tenha percebido, mas é muito fácil de você entender. Imagine, por exemplo, um homem que gosta de pescaria. Ele vive pescando. O que acontece? Ele começa a sonhar com pescaria. Ele começa a sonhar com um barco. Começa a sonhar em viajar para pescar num lugar que disseram que é muito bom, que tem grandes peixes. Começa a pensar em comprar equipamentos melhores. Veja, eu nem sei o nome do equipamento, mas aquele pescador sonha com aquilo. Por quê? Porque das muitas atividades, das nossas ocupações, vêm os sonhos. Por isso que a Bíblia fala para tomar cuidado com as más companhias. Porque se você começa a andar com más companhias, suas atividades e ocupações vão começar a influenciar seus desejos. E você vai começar a desejar aquelas coisas erradas. Entendeu? As nossas ocupações e atividades também influenciam nossos sonhos, nossa vontade, nosso querer. E é muito comum, então, uma pessoa que está no ministério de louvor, ela quer um microfone melhor, ela quer um instrumento melhor, ela quer ensaiar mais, ela quer que a gente arrume caixas de som mais novas e mesa de som melhor. Por que ela sonha com tudo isso? Porque ela está envolvida naquelas atividades. Daí vem uma coisa muito importante, que é o seu ministério. Se você não se envolve com aquela atividade, você não vai sonhar com ela. Não é verdade? É muito importante isso num casamento. Se você não dedica tempo, não se envolve com seu marido, com a sua esposa, não sai junto, não conversa, não passa um tempo junto, não sonha mais um com o outro, esfria. Não quer mais estar junto, esfria. Por quê? Porque das nossas ocupações vêm os sonhos, vem o querer, ok? Quinta coisa que faz você querer, que bacana que é isso, é a intervenção de Deus na nossa vida. Em Filipenses 2,13 fala que porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Então, segundo sua boa vontade, Ele influencia você. Ele direciona você, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele te guia a toda a verdade. Então Deus também te influencia. Só que isso é completamente oposto à cultura que existe no mundo hoje, de pregar que as pessoas não devem ser influenciadas por nada, pregar contra a religião ou contra qualquer coisa desse tipo. Por quê? Porque as pessoas que não conhecem a Deus e não têm fé, elas acham que Deus pode nos manipular, pode nos controlar, e não é nada disso. Se Deus quisesse manipular você e Ele não teria nos dado o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio eu posso entrar ou sair. Eu posso ir no culto todas as semanas ou não ir nenhuma. Então o livre-arbítrio é a maior evidência científica de que o homem não é manipulado por Deus. Podemos ser manipulados por pessoas mal intencionadas, que vão usar de estratégias psicológicas e estratégias feitas sem a gente perceber para nos manipular. Quem são os estelionatários? Os golpistas. São pessoas extremamente inteligentes que usam de estratégias fortuitas, coisas ocultas que você não percebe, para te enganar e tomar o seu dinheiro. Não é verdade? Como diziam antigamente, aqueles contratos que tinham aquelas linhazinhas pequenininhas que nem consegue ler.
Não é verdade? O que é isso? Aí sim, é manipulação para o mal. Mas quando Deus te influencia, geralmente é para que Ele desperte em você algo que você precisa fazer, porque vai realizar um sonho, vai ser uma bênção, vai te trazer muitas alegrias. Amém? Deus pode nos ajudar a querer mais e melhor. Deus pode, e Ele nunca fará nada contra a sua vontade. Sempre você tem o livre-arbítrio. Tanto é que a Bíblia fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Se o profeta não quiser falar a profecia, ele não fala. Deus não obriga, Ele não toma a sua boca e fala sem você querer. Não é verdade? Diferente do que acontece em algumas seitas espiritualizadas aí, que a pessoa recebe, incorpora um espírito de não sei de onde, né? A gente sabe, mas não convém ficar falando porque pode ofender alguém. E esse espírito leva a pessoa à escravidão. Ela não tem mais domínio sobre a própria vida, não é? Então veja, Deus intervém na sua vida para te estimular, para influenciar o seu querer, para te levar aonde você quer chegar, né? Sexta coisa que nos faz querer, que desperta em nós o querer, o sonho, é o desejo de agradar a Deus. Pode até ser o desejo de agradar uma pessoa. Então, por exemplo, Mateus capítulo 17, verso 4, diz assim: Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então veja, Pedro queria agradar a Jesus e despertou e já se prontificou a fazer aquilo. Veja, o desejo de agradar a Deus, o desejo de agradar uma pessoa, né, pode fazer com que você desperte o seu querer, não é verdade? Desperte o seu querer. Sétima coisa e última dessa etapa da nossa mensagem é o cuidado com quem amamos. Quando você tem cuidado por uma pessoa que você ama, isso leva você a querer fazer coisas, a desejar, a sonhar. Em Mateus 20, no verso 21, a Bíblia diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres? E ela lhe respondeu: concede que estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. A mãe de Tiago e João, ela chegou para Jesus com todo o seu cuidado de mãe, com toda a sua preocupação e zelo, e fez a Jesus um pedido para que ele concedesse algo para os seus filhos. Jesus não concedeu, ele falou que não cabia a ele isso, mas esse exemplo dela é muito importante, porque o amor da mãe, o amor do pai, o amor de um cônjuge, o amor de um filho pelos seus pais, pelos seus irmãos, o amor leva você a querer cuidar, a querer abençoar as pessoas que você ama. Isso também desperta o seu querer. Amém? Então nós falamos 7 coisas, pode haver até mais, mas existem várias coisas que vão levar você a querer, a sonhar, a desejar fazer algo. E a segunda questão então qual que é? O que move você? Eu pergunto a você, o que move você? Dessas 7 coisas, qual é aquela que mais move você? São os desejos do seu coração? Você já tem seus sonhos definidos? É a sua vocação, seus dons e talentos? Você já sabe o que é o seu talento e aquilo que você quer fazer? São suas necessidades? Será que são suas necessidades que levam você a se mover? Será que são suas ocupações? Você tem sonhado e desejado apenas coisas voltadas àquilo que você faz muito, né? Será que Deus tem uma intervenção na sua vida? Será que Deus já te falou algo? Será que Deus colocou uma palavra no seu coração e que isso despertou em você algo? Será que você tem um desejo de agradar a Deus e isso tem despertado em você a vontade de querer mais, de ser melhor, de fazer algo para Deus, de servir a igreja, de servir as pessoas? Por último, será que você tem se movido porque você ama as pessoas, pelo seu cuidado com os seus pais,
seus cuidados, seu cuidado com seus filhos, com seus irmãos, com seu cônjuge. Então veja, seja o que for que tem movido você, você precisa cuidar bem desses seus desejos. Você precisa conhecer realmente aquilo que você quer, aquilo que é importante na sua vida, na sua realização pessoal, profissional, ministerial, aquilo que vai te trazer resultado e realização. Porque uma vez que você identifique bem claro isso, você vai poder investir, prestar atenção nisso, investir tempo, investir recursos, investir seu esforço para conseguir realizar seus sonhos, para realizar aquilo que você quer fazer. Amém? Bom, terceira e última questão que eu queria comentar. Como então cuidar dos seus desejos? Você pode virar para mim e falar: Waterson, e agora então como é que eu faço para cuidar dos meus desejos? Preste muita atenção que isso vai ser uma bênção na sua vida. Porque eu sei que você tem sonhos. E às vezes, por não cuidar bem dos nossos sonhos, eles não se realizam. Uma vez eu ouvi uma frase quando eu era muito jovem, me impactou e eu nunca mais esqueci, que dizia que no cemitério é o lugar onde tem o maior número de sonhos não realizados. Pessoas que sonharam coisas, tiveram ideias lindas, tinham condições de fazer, mas não souberam cuidar bem do seu desejo, não souberam cuidar bem do seu sonho e não conseguiram realizar o seu sonho em vida. Vamos lá, porque você não vai ser um desses. Eu profetizo na sua vida que você vai morrer vazio, vazia, que você vai conseguir fazer tudo o que Deus colocou no seu coração e não vai deixar nada para trás. Amém? Seu caixão vai ser bem levinho, você não vai carregar nada para ele, vai ter deixado tudo aqui na terra, vai ter feito tudo o que estava possível nas suas mãos de fazer, vai ter se esvaziado, sendo uma pessoa que realmente se entregou e viveu intensamente. Amém? Então vamos lá. Aquilo que você sonha, deseja e quer fazer na sua vida é o seu bem mais precioso. E Deus é um Deus realizador de sonhos. Guarde isso. Deus é um Deus realizador de sonhos. E essa palavra é a chave. Realizar. Deus trabalha. Deus faz. Deus nunca para de querer mais e melhor. Por isso, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos filhos de Deus, nós temos a mesma natureza e precisamos dar vazão a essa natureza, essa ânsia que há dentro de nós, de querer realizar, de querer fazer mais e melhor, de querer progredir. Isso faz parte da natureza humana. Essa inquietação, esse sonho constante de querer ir além, de querer prosperar, isso faz parte do seu DNA. Isso não pode ser tirado de você porque você vai definhar. Então Deus faz de tudo para preservar isso em você, para que você cuide bem do seu sonho e você consiga realizar tudo que Deus colocou no seu coração e tudo que você deseja. Para não nos perdermos e deixar a vida sem realizar o que temos que realizar, precisamos ter cuidados. Precisamos falar sobre isso, pensar a respeito disso, porque disso depende a sua vida, suas realizações. Então vamos lá, qual é a primeira coisa que você deve fazer para você conseguir realizar seus sonhos, realizar o seu querer, né? Como cuidar bem dele? Primeiro, você precisa de um bom planejamento. O bom planejamento para querer mais e melhor. Marcos capítulo 14, verso 12 diz assim: Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Veja, depois de 3 anos andando com Jesus, os discípulos aprenderam a ter iniciativa. Eles foram até o mestre e falaram: Jesus, nós já te conhecemos. Nós sabemos que você é igual ao Pai.
Você faz tudo de maneira organizada, completa, perfeita. Estamos chegando na festa mais importante para nós. Como é que você quer que a gente organize, planeje para realizar essa festa? Como é que você quer que a gente prepare a nossa Páscoa? Que coisa linda, que coisa poderosa que foi isso. Quando você chega para Deus e fala: Senhor, eu tenho um sonho. O meu sonho é fazer uma faculdade. O meu sonho é conquistar a minha casa. O meu sonho é ter um ministério próspero na igreja. O meu sonho é levar a palavra de Deus a 20 casais nesse ano. Como é que o Senhor quer que eu faça isso? É tremendo. Quando você entende isso, que Deus é o maior engenheiro, Ele é o maior professor, Ele é o maior planejador da história da Terra. Ele vai te ajudar a planejar seus passos, para que você queira mais e melhor. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os caminhos dele são mais elevados. A palavra de Deus fala que Ele é onisciente. Se Ele sabe todas as coisas, Ele vai te encaminhar para você progredir e para que você vá muito além. Há um ditado que diz: querer não é poder. Por quê? Por que querer não é poder? Porque há pessoas que querem colher onde não plantaram. Você já viu isso? A pessoa quer conquistar coisas grandes, mas ao invés de trabalhar, fica assistindo série o dia inteiro. Como é que vai conquistar alguma coisa? A pessoa não trabalha, não estuda, não progride, não sai do mesmo lugar. E para tudo tem uma desculpa. Nosso Deus, como eu falei lá em cima, é um Deus realizador de sonhos. É necessário preparo e planejamento. Se você quer ser um grande pregador, você tem que estudar muito a palavra. Não é? Se você quer ser um engenheiro, você tem que estudar e entrar na faculdade de engenharia. Se você quer fazer uma faculdade paga, você tem que planejar seus recursos. Você tem que estudar quais são as opções de bolsa. O que é um ProUni? O que é uma bolsa de estudo? Você tem que planejar um trabalho para que você consiga juntar um dinheiro para ir pagando o seu curso. Veja, para qualquer coisa na vida que a gente quer fazer, é necessário planejar. É necessário você investigar, você estudar a fundo, você sair de uma posição de conforto e ir atrás. Jesus disse isso. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então você precisa deixar esse sonho, esse querer, dominar todo o seu coração. Todo o seu tempo, sua agenda pertence a Deus. Então, quando você pensa dessa maneira, não existe nada que vai fazer você não realizar seus sonhos. Não podemos desprezar o bom planejamento, não é verdade? Não podemos desprezar a boa preparação. Você gostaria de ser operado por um médico que não se preparou? Você gostaria de pegar um ônibus para uma cidade que o motorista não é preparado? Não existe nada que permita você desprezar o seu planejamento. Amém? Nada. Então a primeira coisa que nós devemos fazer para cuidar bem dos nossos sonhos, do nosso querer, é fazer um bom planejamento para querer mais e melhor. Amém? Ah, mas eu já sou muito bom no que eu faço. Queira mais. Queira ser melhor. Você pode melhorar seu desempenho. Segunda coisa para cuidar bem dos seus sonhos e seus desejos: na dúvida, faça. Tiago 2, verso 20, diz assim: mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem as obras é estéril? Outro texto fala que a fé sem obras é morta. Eu gosto dessa passagem de Tiago. Tiago era um cara que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, coisas impressionantes.
Um livro pequenininho, 5 capítulos, mas são marcantes. Algumas das maiores verdades da Bíblia, da vida cristã, estão no livro de Tiago. E Tiago era irmão de Jesus, era o líder da igreja em Jerusalém. E ele diz aqui: homem vão, homem sem valor. A fé sem obras é estéril, ela não produz fruto, ela não dá resultado. O que ele quis dizer com isso? A Bíblia fala para você fazer todo o bem que vier à sua mão para fazer. O que Tiago quis dizer é que temos que ser pessoas que fazem muito e falam pouco. Eu tenho certeza que você conhece gente que vive prometendo e não faz nada. Vive falando, sabe solução para tudo, mas não faz nada. No mundo eles falam que são aqueles intelectuais do almoço de domingo. Sabe como? Aquela pessoa que chega no domingo, no almoço da família, sabe tudo, tem resposta para tudo, tem solução para tudo, mas a vida dessa pessoa é um fracasso, é uma vida sem fruto, é uma vida medíocre. Não porque não tenha capacidade, mas porque muitas vezes a pessoa não faz, fala muito, mas não faz. E você precisa cuidar bem dos seus sonhos, dos seus desejos. E a segunda maneira de cuidar bem, é você estar sempre vigiando se a balança está bem equilibrada entre o que você fala e o que você faz. O ideal é que você fale menos e faça mais. Tem pessoas que fazem muito e falam pouco. Essas pessoas são as que geralmente realizam mais e têm mais resultados. Amém? Querer é uma força explosiva. Quando vem acompanhado de realizar, o querer é uma força explosiva, né? A pessoa que realiza é uma pessoa que você tem que ter do seu lado, que você tem que aprender com ela, né? Mesmo que ela não tenha estudo nenhum, a pessoa que realiza muito é uma pessoa de muito valor. Terceira maneira de você cuidar dos seus desejos, da sua vontade: tenha a visão de Deus. Isaías 55:9 diz assim: porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E eu quero desafiar você a colocar nas mãos de Deus seus sonhos e buscar em Deus como realizar esses sonhos, o seu planejamento, e começar a pôr a mão na massa e buscar em terceiro lugar a visão de Deus. Buscar que o Espírito Santo inspire você para ir além, para você ousar, para você crescer, para você ser uma pessoa que busca sempre mais e melhor de Deus. Damos um pequeno passo de cada vez, mas temos que pensar grande. Amém? Temos que pensar grande. Olhar adiante, ter a visão de Deus naquilo que queremos, buscar revelação. Para que você possa querer mais e melhor, você precisa da revelação de Deus, do insight, aquela ideia que vem de repente. Às vezes você está dormindo e você acorda com aquela ideia, não é? Busque a visão de Deus para a sua vida, e quando você descobrir, invista tudo que você tem nessa visão. Amém? Glória a Deus. Quarta maneira de você cuidar dos seus desejos e sonhos, do seu querer: submeta a Deus os seus desejos. Presta atenção nesse texto, Salmo 38, verso 9. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu suspirar não te é oculto. Davi tinha uma comunhão constante com Deus. Tudo o que ele queria fazer, tudo o que ele sonhava, ele compartilhava abertamente com Deus. Por que abertamente? Porque você tem que conversar com Deus a verdade, falar tudo o que está no seu coração, abrir o seu coração para falar tudo. Fala seus sonhos, até o suspiro dele ele falava. E aberto também para ouvir de Deus. Porque pode ser que Deus te fale: essa ideia é espetacular, vai e faz que eu vou com você. É legal, né? Mas pode ser também que Deus vire para você e fala: esquece isso, que é uma fria.
uma gelada. Não entra nisso que você vai ter problemas. Entenda que somos livres para sonhar e querer as coisas, mas é muito sábio submeter a Deus, buscar em Deus a sabedoria, a revelação, buscar em Deus o conhecimento. Ele sabe todas as coisas, Ele vai guardar sua vida, Ele vai te proteger, te livrar do laço do passarinheiro. Muitas pessoas perderam dinheiro, perderam coisas por causa do que eu vou ler aqui agora. Tiago 4, verso 13 a 16, diz assim: Eis agora, vós, o que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos? No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece e por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha que interessante. Mas agora vos orgulhais das vossas pretensões. Todo orgulho tal como este é maligno. Uau! O que Tiago está querendo dizer? Ele está querendo dizer uma palavrinha muito complicada nos dias de hoje. Independência de Deus. Tem muita gente que é cristão, mas toma as decisões sozinho e sai fazendo tudo sem consultar a Deus. E depois dá com os burros na água e não sabe por quê. Eu sei por quê, está escrito aqui. Porque você, apesar de ser cristão, amar a Deus e ter a bênção de Deus na sua vida, não pode ser independente de Deus. Você tem que buscar a Deus e submeter a Ele seus sonhos, conversar com Ele, estar aberto a ouvir um conselho, estar aberto a ouvir um sim e acelerar, ou estar aberto a ouvir um não e brecar. Isso faz parte da vida. Não são todas as ideias que você tem que são perfeitas. Algumas são boas, outras nem tanto. Eu vi uma vez uma pesquisa feita nos Estados Unidos para executivos, diretores de multinacionais, de grandes empresas, que dizia o seguinte, que eles deviam ouvir os seus subalternos, ouvir o chão de fábrica, como eles dizem. Porque 60% do que eles falam é bobagem, mas 40% é imprescindível para o seu negócio. Olha que pesquisa foi essa. Então, quando você vai falar com Deus, talvez 60% do que você fala seja bobagem. E você vai então ter que estar preparado a ouvir não, a ouvir a orientação de Deus falando, não mexe com isso que vai dar errado. E ter humildade de falar, olha, tô tirando meu time de campo, porque eu não sou burro. Se Deus está falando que o negócio não é bom, tô fora. Vou procurar outro negócio que é melhor para mim. Amém? Quinta maneira de cuidar dos seus sonhos e desejos. Busque a ajuda de Deus. Eu tenho falado muito sobre isso, porque eu continuo vendo as pessoas não pedindo as coisas a Deus. Domingo passado nós pregamos sobre a lista do supermercado. A importância essencial na vida de você pedir a Deus, pedir tudo, abrir seu coração. E aqui, o Salmo 118, verso 7, diz assim, o Senhor é por mim entre os que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Olha aqui quem está falando. O Senhor está entre os que me ajudam. Eu não abro mão de pedir ajuda para Deus. E é Ele que vai fazer se cumprir o meu desejo. Olha que interessante. Então veja, Paulo falou lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor te ajuda no dia da angústia. O Senhor é o socorro bem presente no dia da tribulação. Tudo isso que eu estou falando são versículos. A Bíblia é rica em falar isso. Pede-me e te darei as nações por herança. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, dê para mim uma razão. Dê para mim uma razão de você buscar seu sonho sozinho. De você não querer a ajuda de Deus. Não é? Não faz sentido.
Sexta maneira de você cuidar dos seus sonhos e desejos: confie na promessa de vitória. Temos orado todos os dias pela vitória, das 5 às 6 da manhã. E eu falo isso não com orgulho, porque eu tenho maior vergonha de não ter feito isso antes. Comecei isso no início da quarentena, e eu creio que não vou acabar mais a minha vida, não vou parar mais de fazer isso durante a minha vida. Por quê? Porque você precisa orar pelas suas vitórias. E aqui o Salmo 37,4 fala sobre isso. Eu já disse ele hoje. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu acho que esse texto é uma expressão de amor tão linda, tão profunda, né? Como o pai fala para o seu filho: ô filho, vamos tomar um sorvete? E quando chega lá, aquele menino, né, até salivando, né? E o pai fala, e ele fala: pai, qual sorvete que eu posso pedir? E o pai fala para o filho: pede o que você quiser. Oh, gente, não tem prazer maior do que isso. Fala a verdade. Quem é pai, as mães que me perdoem, mas quem é pai tem seus privilégios. Você chegar e ver o olho dele brilhando, e ele acha que vai tomar um sorvete, e você fala: pede o que você quiser. É o que Deus faz com você. Ele fala: seja agradável comigo, tenha prazer em estar comigo, que eu vou satisfazer os desejos do seu coração. É o pai que ama. Se você tem uma outra visão de Deus, muda hoje. Muda essa visão. Porque você precisa conhecer o amor do Pai. E aqui, aquilo que você quer, o que o seu coração mais quer, está diante de Deus. Eu falei no início, Ele sonda nosso coração e Ele está totalmente ligado nos seus sonhos e desejos. 2 Coríntios 1:20 também diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus vai ser glorificado através da sua vida. Quando as pessoas olharem para a sua vida e falarem: isso aí só pode ser obra de Deus. Isso aí que está acontecendo na vida do Watterson só pode ser a obra de Deus. E as pessoas vão glorificar a Deus e vão buscar a Deus olhando para a sua vida. Não é mérito nosso. É graça de Deus. E essa graça está disponível a todos que confiam na promessa. Inclusive, na semana que vem começaremos na segunda-feira, até no outro domingo, as orações das 5 da manhã terão esse tema, porque oramos por vitória, e terá o tema: a certeza da vitória. Eu quero que você aprenda, e eu quero orar todos os dias por você, para que caia na sua vida uma unção poderosa de confiar em Deus e ter certeza que você vai ser mais que vencedor. Mas isso aí vamos ver nas orações durante a semana. Amém? Agora, o 6º ponto é esse. Para você cuidar dos seus desejos, dos seus sonhos, do seu querer, confie na promessa da vitória. Saiba que Deus vai te dar a vitória, mesmo que as coisas não saiam exatamente como você pensava. Deus vai te fazer vencer e ter vitória. Ele prometeu, Ele vai cumprir. 7ª e última, infelizmente está terminando nossa mensagem, mas eu sei que isso vai abençoar você. 7ª e última maneira de cuidar do seu querer, dos seus desejos, da sua vontade. Olhe para frente, nunca para trás. Amados, Filipenses 3,13 fala uma coisa linda. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo rumo ao alvo. Então veja, a palavra de Deus fala que o querer não tem vínculo nenhum com o passado. Você não tem domínio, controle ou influência nenhuma sobre o passado. O que passou, acabou.
Mas infelizmente muitas pessoas ficam presas no passado. Então a palavra de Deus diz para você isso. O querer é no presente. Preste muita atenção. O querer é agora, é no presente. Não existe querer no passado. Se você teve alguma experiência, se você tem alguma lembrança no passado que está prendendo sua mente, que está atrapalhando sua vida, joga fora. Esquece isso. Porque isso é uma âncora te prendendo para o seu navio não zarpar. No passado não tem nada. A palavra de Deus fala que as coisas, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Essa palavra é muito poderosa, tudo. Deus quer fazer tudo novo. E eu vou te falar uma coisa muito importante. Às vezes até um mover de Deus do passado te prende. Porque você fica preso querendo que aquilo aconteça de novo do mesmo jeito. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Você não tem que ficar preso no passado. Você pode pegar um culto que foi muito abençoado e fazer exatamente igual no outro domingo e não acontecer nada. Por quê? Porque Deus não é repeteco. Jesus fala lá em Mateus 6, quando ensina a orar: não pense que você será ouvido por muito falar. Deus quer que você viva uma nova unção, um novo mover. A cada dia Ele quer ter a liberdade de fazer coisas novas na sua vida. Deus não quer ficar escravo de você porque você gostou de um mover e você quer que sempre seja igual daquele jeito. Deus quer fazer coisas novas. E nós temos que estar abertos, porque o mundo está mudando cada dia mais. E aqueles que não estiverem abertos ao futuro, ficarem presos no passado, não vão sobreviver. Nós vimos isso na história. Aquelas espécies de animais que não conseguiram se adaptar às mudanças do mundo foram extintas. Mas aqueles que conseguiram se adaptar, hoje, cresceram. Então Deus quer que nós saibamos esquecer o passado e olhar para frente. O texto é muito claro. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Não tenha medo do futuro, é lá que estão grandes realizações. E você vai ver coisas abençoadas acontecendo na sua vida, porque você cuida muito bem dos seus sonhos, dos seus desejos. Eu quero orar por você, para que você não deixe os problemas do passado atrapalhar o sucesso do seu futuro. Amém? Pai amado e querido, eu coloco nas tuas mãos a vida dos meus irmãos e irmãs, e eu abençoo sua vida, sua família, eu abençoo seus sonhos, seus desejos, e abençoo o seu querer. Que você queira mais de Deus, que você queira ser melhor, que você queira crescer, e que a bênção de Deus se estenda a todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Estamos postando todos os nossos cultos no YouTube. Você vai poder olhar mais vezes para essa palavra e deixar Deus trabalhar para que você cuide bem dos seus sonhos e desejos. E eu quero celebrar com você a sua vitória. Que Deus te abençoe.
Que bênção essa palavra. Queridos, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você não desista dos seus sonhos. E eu quero encerrar essa palavra trazendo para você um texto que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, quando Deus diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que você deseja, que você sonha. Deus está compromissado com os seus sonhos, com o seu desejo, com aquilo que você tem dentro do seu coração. Eu é que sei, e ele diz, e no versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém. Esse é o nosso Deus. Amém? É um Deus que ouve a sua oração. É um Deus que não desiste de você. É um Deus que conhece o íntimo do seu coração, que sabe os seus sonhos, que sabe os seus planos, que sabe os desejos mais íntimos que tem aí no fundinho do seu coração. Ele não desiste de você. Ele não te abandona. Ele não te desampara. Amém? Tenha essa certeza no seu coração. Amém. E com essa certeza, continue, meu querido, eu quero dizer a você, continue sendo fiel a Ele. Amém. Nas suas orações, nas suas ofertas, na sua ajuda ao próximo, amém? Na sua palavra de amor, de apoio, de consolo, amém? Nós vamos deixar aqui no Instagram da igreja, tem a conta da igreja, você que é nossa ovelhinha, você que é nosso membro, você que sente no coração o desejo de nos ajudar, ajudar o próximo. Deposite o seu dízimo, a sua oferta de todo o seu coração, porque a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que oferta, que oferece o seu dízimo, a sua oferta, a sua oração, o seu louvor com alegria de todo o coração. Ele tem planos que você não conhece para a sua vida. Amém? Que bênção, que seja essa palavra que fique com você durante toda essa semana. Amém? Amém. Eu queria abençoar você, abençoar sua família, Amém. Abençoar sua casa,
como tenho feito todos os dias. Nós temos orado das 5 às 6 da manhã. Verdade. E essa semana vamos começar um novo motivo de oração, que nós vamos orar sobre a certeza da vitória, todos os dias. Amém. Nós vamos pegar textos da palavra de Deus, promessas que nos garantem a vitória. Então, se você quer a vitória na sua vida, separe o seu tempo para estar conosco. Amém. Nem que seja uma vez na semana, Verdade. às 5 da manhã. Mas você pode assistir todas as devocionais, que elas ficam salvas no Instagram, no IGTV. Então você pode assistir em outro horário. Então não deixe de assistir. Deixe essas orações entrarem na sua casa, na sua família e principalmente no seu coração, para que você possa alimentar a sua fé. Amém. Porque o justo viverá pela fé. Amém. Quero orar por você. Amém. Pai amado e querido, nós queremos abençoar cada Amém, pessoa, cada família que Amém, está Pai. vendo o nosso culto, que está ouvindo a Tua palavra, que queiram mais do Senhor. Amém, Senhor. E que o Senhor possa abençoar sua vida, sua Amém. família, que tenha uma semana de vitória. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Shalom. Shalom. Em nome de Jesus. Fique conosco nas outras programações. Temos seminários, às terças, às quartas, às quintas, às 19h30. Temos o culto às sextas-feiras com o Christian. Nessa sexta, a Fabiana vai trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Então não deixe de participar conosco. Aos sábados, o culto dos jovens, que tem sido tremendo. O Giliard tem trazido uma palavra, um devocional para os jovens todas as tardes, de segunda a sexta, às 15 horas. Então, a gente está longe fisicamente, mas a gente está pertinho de vocês, em nosso coração, nas nossas orações, amém? Com muita saudade de cada um de vocês. Nós amamos vocês, estamos à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Amém. Podem nos contactar, podem nos chamar, podem ligar para nós, amém? Estamos às ordens de vocês, amém? Amamos vocês, boa semana. Deus te abençoe. Tchau. Beijo a todos.